Vamos lá, hein? Bueno para a velocidade e para a pressa, que nos coloca também em existência vividas nesse casamento, né, acústico que relaciona o ritmo e a percepção, a audição que vai colocar maneiras perceptíveis de equilíbrio entre a pressa e a velocidade. Então, ou seja, a visão vai colocar os controles relacionados motores, o degustar, o tato, esse paladar que o ser humano tem pela manhã. Então, quando falamos sobre, eu falei etimologias, coloco TH, etimologias, vamos lembrar de etnografias, etnias, raças. Alguns colocam no latim etnos, né? A palavra TH, etnis, ou colocam algumas questões assim que tem o meu pronunciamento sempre primeira pessoa, segunda pessoa, se é a terceira pessoa, se é brasileiro, país de terceiro mundo, por favor, releve aí que vivemos num paladar periférico, vários idiomas. É muito copioso o próprio brasileiro um com o outro. Nesses pláugios, não? O pláugios e doutores pláugios. Eu não cheguei a ser doutor, estou me esforçando a ser especialista, mas a linguagem gramatical são uma base ligada à leitura, releitura, entender a inteligência pintórica de alguns alunos em épocas passadas, e colocar o destaque. Muitas vezes, quando eu conversava com algumas professoras e professores, quando eu mostrava algum desenho, até eu no campo da tatilografia, ou seja, que mostra, pode dizer, as questões de maneira de expor uma chamex, você coloca um papel para a criança, uma chamex para todo mundo ali, eles usam um desenho naquele momento ali, momentâneo e espontâneo, para desenhar o pai ou a mãe, se coloca a realidade. Aí você vê o que muitas vezes, 4 ou 3 anos, vai depender da etnia, e a etnia vai falar sobre o significado da linguagem, a linguagem vai falar o avanço que tem diante da própria ética, porque 3, 4 anos de ética, a palavra etnos, são fatos importantes que vêm a relacionar a própria ética, que é uma linguagem. A linguagem e o seu trabalho, a linguagem e os seus poderes, a linguagem e os seus tempos, a linguagem e a língua. O ser humano tem a língua, ou seja, o próprio brasileiro tem a sua linguagem e a sua atividade diária nessa gestão desse patrimônio ambiental. Então, diante desse aprofundamento relacionado à pureza, que é a própria educação, nos coloca conteúdos filantrópicos e exauridos entre a própria palavra que venha se reinventar a cada dia, recriar todo dia. Quando eu falo criatividade, eu falo de recriação. O que é recriação? Na criatividade eu vou recriar ainda algo que já foi criado, ou seja, se eu tenho este objeto aqui, nós podemos pensar que aqui é um tipo de anéis, eu posso colocar 2 anéis aqui, é um tipo de algo que possa simbolizar, ou algum tipo de estojo, posso colocar aqui vários, 2 fones, né, a fonoaudiologia que posso associar, os fonemas, ou seja, então são fatores que venham relacionar aliança. Aliança significa o quê? Conexão, né? Alguns falam pactos, que relacionam o quê? Uma relação interpessoal com outras pessoas, que é inerente ao ser humano. Segundo Brunner, a necessidade do ser humano, ele é um ser social, mas independente que seja, para sobreviver, ele vai viver, ou seja, em cavernas, ou seja, em lugares cavernosos, para, ou seja, colocar patamares importantes para sobreviver e ter uma reflexão estratégica adaptável. Ou seja, nós podemos perceber alguns tipos de animais que eles ficam nas lagoas, rios, mares, e outros também ficam no campo terreno. Alguns nos mares, né? A terra também, a terra ligada ao mar, lógico, não podemos fazer essa separação, lógico, em questão de organização, podemos separar mar, terra, água, fogo, ou seja, esses elementos que a água e esses fatores elementares que colocam essa linguagem que venha a haver algo íntimo de implicabilidade diante do corpo. Então, por exemplo, água, beleza? Fogo, aquecimento.
Água eu preciso. Terra. Terra, ou seja, demonstra os elementos ligados à argila, que fala sobre as questões do tecido adiposo, dos campos epidérmicos ligados à terra, ao corpo humano. Ok? Então esses elementos são eficazes. Muitas vezes as pessoas pensam que, ao olhar de Aristóteles, ele não está falando ali questão de teoria criacionista, teoria evolucionista. Ele coloca patamares importantes ligados a essas questões. Esse campo de fala até as questões, os termos do animal irracional e o animal racional. E ele coloca elementos importantes ligados à espécie, que fala de gênero. E o próprio gênero vai nos colocar perguntas: o que é pretensão? O que é politésia? Politésia ou policitismo, relacionado aos fundamentos pedagógicos da educação física. Agora eu estava vendo aí uma palestra que vai ter um livro daquela Bárbara Freitag. Freitag é ligada à ciência social, ou seja, é um livro, depois eu vou até mostrar, se tem aqui ainda, sobre escola, sociedade. Embora a Ângela Dutra também tem seus patamares importantes. Mas, ao meu ver, alguns autores ligados à educação física, eles gostam de citar. Como tem o Dantas, que fala ali, né, tem Fundamentos Pedagógicos da Educação Física. Ali tem o Dantas, tem vários autores, porque o Dantas é muito conhecido no processo bioquímico. E ali está mestre em educação, com sua referência ali. Quando eu chegar até ele, vocês vão saber os campos científicos. Ou se eu já cheguei, nos coloca seleções ligadas a patamares importantes. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, a palavra eteria está ligada à etimologia, à ética, e nós vamos entender a cada tratado, a cada nação, a cada país, que muitas vezes o ciclo orgânico nos coloca diferenças entre territórios. As maneiras de ver as bandeiras é algo muito fácil, mas os campos territoriais, eu sei que muitas vezes o campo pintórico, a educação artística, você pode desenhar lá, a própria professora vai colocar você para desenhar, vai havendo um processo, e esse processo de linguagem, de alfabetização, vai havendo o que? Não só decorrer da escola, mas a escola também é o que? Uma bússola, uma válvula que vai ser uma célula, que vai ser um canal que possa interpor, relacionar a própria identidade específica. É lógico que eu já falei. O Antônio Cunha, ele falou que a educação física, praticamente nas pregabilidades relacionadas às questões, as pessoas têm muita preocupação. Quando eu coloco uma palavra aqui, um latim, um grego, tem uma preocupação muito grande no campo de Deus, né? Parece que colocou Deus com um tipo de algo, né? Não vou discutir. Etimologias, teorias etimológicas. Então, o quê? E time. Etimologias. A teoria etimológica que eu falei já desde tempos atrás. A teoria etimológica, eu coloquei fases carvenianas, que são fases na caverna, esses conflitos que tem o ser humano entre o pensar, o sentir, o agir, a emoção, esse controle motor, esse controle as coisas. Tem como controlar as coisas? Como eu falei, hoje uma coisa é infeliz, a outra coisa é feliz. A própria felicidade vai entender a infelicidade. A própria infelicidade não vai entender a felicidade. Ok? Então são fatores que nós não entendemos. Há um conflito entre organização e a desorganização. Vai haver algo que eu posso armazenar para haver uma organização. Ou seja, se a pessoa teve um treinamento constante diante da desorganização, vai haver uma reflexão. E essa reflexão, vou ter uma ação para refletir como que eu posso fazer, como eu aprendi a ver uma organização. E como é que eu posso resolver. Ou seja, esses tijolos, aí teve um aprendizado para colocar esses tijolos. Né? Esse armazenamento que relaciona aqui, de vários tijolos, aprendizados, faixa etárias. Okay? Desculpe aqui as questões hábeis de falar e a linguagem, doutores ligados a letras. Hábeis, interpretantes, provocantes, que levam a nos colocar uma interpretação maêutica. Eu estou com medo de falar maêutico, porque falaram que Sócrates nunca escreveu, então ele nunca teve infância. Temos que ter cuidado. A motricidade infantil relaciona o que? Um movimento, pelo movimento. Depois fala, lembra o movimento, por respeito aos pensadores